Nós temos que analisar no longo prazo o que é o novo banco, o que era o antecessor BES, quem o fez e por que o fez. E a história, que é bastante complexa, longa e até cronologicamente longa, pode resumir-se ao seguinte. Houve nacionalizações em 1975, o Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa foi nacionalizado, com outros bancos mais pequenos, e foi gerido pelo Estado durante bastante tempo, até que o Dr. Mário Soares convidou diretamente o Dr. Ricardo Salgado e a família para a privatização. A história é simples, foi esta. E o Dr. Ricardo Salgado não tinha dinheiro. Os capitalistas portugueses sempre tiveram pouco ou quase nenhum dinheiro e sempre trabalharam com o dinheiro dos outros. Ele não tinha dinheiro. Mas a resposta terá sido dinheiro arranja-se. Homem, avanço, dinheiro arranja-se. Quando alguém dá uma resposta destas, é porque funciona ainda na moeda antiga, no escudo. O dinheiro há de vir, o Banco Central há de imprimi-lo. Pronto. Acontece que Ricardo Salgado não tinha o dinheiro, o que é que fez para conseguir comprar o banco? Alavancou-se. Já tinha algumas empresas e alavancou-se em dívida para comprar o banco. E depois pôs o banco a pagar as suas empresas e a distribuir dinheiro para os amigos. E o que ele construiu foi um império de influências políticas comprado com o dinheiro do banco para emprestar aos amigos, que eram dos negócios e da política. A história é esta, é muito simples. E a verdade é que diziam e lembravam os nossos telespectadores das más decisões políticas e dos gestores, nestes casos da banca, não têm quaisquer consequências. Certo, mas para além das más decisões políticas, há decisões que são de fraude e de corrupção. Não nos esqueçamos disso. O que aconteceu foi que depois, naquela voragem para conseguir financiar as holdings, que tinham 400 empresas a seu cargo, 400, mais de 400, grande parte delas deficitária, o próprio Ricardo Salgado e a administração fizeram um esquema que é uma burla. E o próprio Carlos Costa, quando fez a resolução em 3 de agosto de 2014, disse que havia indícios de comportamento fraudulento. O que levou o próprio banqueiro a dizer que o Banco Central, o governador, já o estava a condenar. Mas ele sabia do que estava a falar. Carlos Costa sabia do que estava a falar. É que antes as contas do banco eram sempre apresentadas como certas. E isso levou a que muita gente, incluindo eu, tivesse dito, com base nessas contas, que o banco não tinha problema, o grupo é que tinha problema. Muita gente se lembra disto. Depois inverteram a equação toda e disseram que nós falámos para as pessoas irem comprar ações e obrigações, quando na altura já tinham sido vendidas as ações e as obrigações. Isso é a parte da política baixinha que muita gente ainda continua a fazer. Bom, mas a 21 de julho de 2014, quando é apurado todo o balanço do banco e se apuram os resultados, verifica-se que há lá um mecanismo, que havia um mecanismo que era uma burla, que servia para vender obrigações do banco, revendê-las embrulhadas em offshores, que foram construídas pelo Credit Suisse a pedido de Ricardo Salgado, com mais 30% de valor, que era lucro para as holdings. Isto foi roubar o banco e roubar as pessoas. Então, e não há formas, como perguntavam dos nossos intervenientes, de o Estado conseguir arranjar maneira de ir buscar esse dinheiro? Essa é outra questão. Eu vou dizer a minha formulação, que é a minha opinião. As leis em Portugal foram feitas para proteger Ricardo Salgado e os outros banqueiros. Foram feitas, não há outra forma de dizer isto. O Parlamento legislou para os proteger. É de tal maneira que, havendo este indício de comportamento fraudulento, havendo acusações de burla, havendo indícios de corrupção, tendo o homem recebido as tais liberalidades, dinheiro que lhe aparece nas contas, porque é que era aquele dinheiro? Corrupção. Não há outra forma de dizer isto. E ainda hoje continua a dirimir em tribunal. Sim, o caso ainda está na justiça. Deixa-me contar uma pequena história que aconteceu comigo, que eu testemunhei. Estava há poucos meses no aeroporto, à espera da minha filha que vinha de fora, e de repente vejo um casal bem vestido, não é isso que é criticável, bem vestido, bem posto, a passar, com toda a calma do mundo, com toda a naturalidade, vindos do estrangeiro, e a dirigirem-se para a zona do parqueamento, a sair do aeroporto. Não houve uma voz que se levantasse. Era Ricardo Salgado e a sua senhora. Não houve uma única voz que se levantasse contra a pessoa que mais culpa teve nesta desgraça financeira, chamada GES e BES. Não houve uma voz que se levantasse. Isto é um país, de facto, diferente dos outros todos. Ninguém disse nada. E, no entanto, aquela pessoa e aquela família e aquele conjunto de acionistas foi responsável por uma hecatombe que é das maiores que existe. Mas ainda bem que lhe tiraram o banco das mãos. Porque agora há muitas vozes que, por razões partidárias, dizem que a resolução foi mal feita.
para esconder a venda que foi ainda mais mal feita. Mas que é o caso deste governo e do governo anterior. Então, não faz sentido. Sim, mas em relação a esta questão do novo banco, não faz sentido, efetivamente, já que o Estado tem constantemente a estar a injetar dinheiro, mediante um acordo, como dizias e bem, o novo banco acaba por ter vantagens em apresentar prejuízos, certo. Não faz sentido colocar, de facto, em cima da mesa a nacionalização? À margem das ideologias, mas poderia ter feito em nome do interesse nacional? Poderia ter feito sentido quando se descobriu o problema do banco. Mas isso é fácil falar depois dos números do Totolu terem saído. Porque na altura, em 2014, ainda estávamos dentro da assistência financeira da Troika. E a União Europeia tinha mudado de abordagem em relação aos bancos. E a senhora Merkel e o Sr. Macron tinham dito que deveria haver uma alteração da abordagem e que deveria... Perdão, Sr. Sarkozy. Fiz aqui uma paragem porque não me estava a soar cá dentro. Sim, ainda foi no tempo do ex-presidente Sarkozy. Sim. A célebre declaração de Deauville, que quem faz as dívidas é responsável por elas. Isto referia-se tanto a Estados como a bancos. Que depois foi transferido para as leis da resolução, em que era obrigatório que os acionistas perdessem tudo e os obrigacionistas de dívida subordinada perdessem tudo, porque eles é que tinham que ficar em primeiro lugar prejudicados, não eram os depositantes nem os contribuintes. E foi ao abrigo dessas regras que foi feita a resolução. Foi imposta. Tanto assim é que o governador do Banco de Portugal, com muita pancada, o atual, o ainda atual, muita pancada levou no Parlamento por causa da resolução, e ele um dia disse uma frase que ninguém explorou politicamente, se calhar alguns sabiam e calaram-se, outros nem sabiam, disse assim, não, mas a resolução resultou de uma decisão política. O que é que ele queria dizer? Foi o próprio governo que foi forçado pelo Parlamento, pela Comissão Europeia e pelo BCE a que o banco fosse resolvido assim. Na altura podia-se ter posto. Aliás, essa discussão ainda chegou a existir e o Dr. Vítor Bento, que geriu o banco, também referiu isso mais tarde. Só para completar o quadro dos culpados, Ricardo Salgado é o maior. E o segundo maior chama-se Vítor Constâncio, que era o regulador, que andou 10 anos como governador, que não regulou nada. Chegavam-lhe os indícios, chegavam-lhe denúncias, e o que eu fazia era mandar uma cartinha para o banqueiro, para o Ricardo Salgado, e eu mandava uma cartinha a perguntar, olha lá, isto é verdade. O outro respondia que não. Era assim. Ele não se mexia da cadeira. Foi o segundo maior culpado do que aconteceu na banca toda, quase toda. Porque os grandes problemas da banca vieram da década de 2000 a 2010. Portanto, quando vem discutir agora, com base em críticas à resolução e ao governador atual, se o governador atual tivesse alguma culpa, do ponto de vista jurídico, que fosse sancionável, já estaria no tribunal. Porquê é que nunca ninguém o pôs em tribunal? Pois é realmente um trabalho... Porque as leis foram feitas de maneira a que ele, na altura, nem podia tirar o Dr. Ricardo Salgado. Ele só conseguiu retirar o Dr. Ricardo Salgado da gestão depois de terem sido aprovadas as leis que ele pediu e disse que tinha que ser para o conseguir tirar. E esta história, a clareza desta história, na cabeça de muita gente não existe, porque as máquinas da propaganda e do marketing dão a volta a isto tudo. O senhor que falou tem toda a razão. Ricardo Salgado ainda hoje gera muitos milhares de milhões de euros. As pessoas não sabem, mas isto é verdade. E os jornalistas também provavelmente eu vou parar a um tribunal por causa disto, mas isto existe. E as máquinas de marketing continuam a trabalhar para ele. E os economistas que ele paga para lhe fazer estudos a dizer que o banco caiu por causa da economia, são tudo cortinas de fumo pagas com muito dinheiro. De onde é que vem esse dinheiro? Os juízes que façam essa pergunta. E isso é verdade, é que os apoios aos bancos já custaram qualquer coisa, pelo menos 20 mil milhões de euros, quando é um dinheiro, como lembravam bem os nossos telespectadores, nomeadamente na área da saúde, que seria tão necessário para efetivamente alavancar o país. É uma velha discussão, e é uma velha discussão que não se esgota só no dinheiro que foi para os bancos. Quantos contratos o Estado estabeleceu que são ruinosos e continuam a render muito dinheiro a entidades privadas, muitas delas nacionais e outras estrangeiras, nomeadamente em contratos de parcerias público-privadas, para construir obras de que não se tira benefício público, nomeadamente autoestradas que ainda hoje continuam quase sem utilização, e outro tipo de contratos que são feitos, nomeadamente através do fornecimento de eletricidade, em que as empresas tiram dinheiro, que a renda garantida não tem nada a ver com o mercado concorrencial, em que o Estado carimbou esses contratos todos. Portanto, não é só os bancos. Estamos num país capturado e somos uma espécie de servos
como se fosse na Idade Média, a trabalhar forçadamente para pagar só a alguns. Isto é verdade. E quanto a isso podemos fazer pouco ou nada, não é? Podemos levantar a nossa voz e dizer que parem com isso. Só que os mesmos esquemas continuam. Ainda há dias referi que está em preparação a construção de uma grande fábrica de hidrogénio em Sines, que serve para dar dinheiro à EDP e a um conjunto de empresas que vão ter um parque eólico a fornecer energia para aquela fábrica, que tem um esquema que é absolutamente lesivo do interesse público, que é a eletricidade que produzir caríssima vai ter que ser forçosamente comprada pela rede para fornecer aquela fábrica. Que é para dar rendas, mais uma renda à EDP. É assim que funciona. E as pessoas não... Se levantassem a voz e dissessem ao Sr. Galamba e ao Sr. Ministro, parem com isso, porque isso prejudica o país. Se todas levantassem a voz, ele parava. Mas até agora acho que só eu é que falei nisto. Parece que tem tudo medo de falar nestas coisas. Estamos a cair nos mesmos erros que caímos das outras vezes em que houve crises. Estamos a entrar numa brutal crise, que em queda de PIB só tem paralelo com 1928. Sim, e ainda o Banco de Portugal faz previsões que exatamente que se houver uma segunda vaga, fala de uma recessão pode ir a 13%. Mas para já está nos 10% de queda do PIB. Nós estamos outra vez a entrar num período que é de pré-assistência financeira. Um dia destes não me admira que tenhamos que ir outra vez pedir ajuda financeira lá fora. E isto é muito difícil e duro de dizer, mas é o que se está a desenhar. E isto tem a ver com, outra vez, o Estado a anunciar obras faraónicas, um projeto de obras. A receita é a mesma de 2009. Há uma crise, gaste-se dinheiro. Como não o temos, pedimos lá fora. Aumentamos brutalmente a dívida pública. E esse dinheiro, em lugar de ir para as pequeninas empresas, como dizia a senhora que falou há pouco, e para os negócios sustentáveis, vai outra vez para grandes projetos que vão roubar à economia. Este projeto de Sines vai roubar à economia 4 a 5 mil milhões para ser construído. De onde é que vem esse dinheiro? Vão roubá-lo aos fundos europeus. Desculpa o termo, roubá-lo. Porque aquele projeto não tem viabilidade nenhuma. Vão roubá-lo aos fundos europeus, roubá-lo às empresas médias e pequenas que precisam desse dinheiro que estava previsto nos fundos estruturais. É assim que funciona o nosso país. Este governo sabe disso. E a oposição? E não fala. E o papel da oposição no meio disto tudo? Temos a própria... A maior parte da oposição não percebe. E a criticar que só ontem, por exemplo, é que o contrato chegou à Assembleia da República. Certo. Em relação ao novo banco, vão falando conforme chegam os elementos. Nós também não sabemos tudo. Mas há coisas que suspeitamos. Eu estava a falar desta grande obra Elefante Branco que vão querer fazer para tirar dinheiro dos fundos comunitários em lugar de eles irem para a economia que exporta. E estava-me a lembrar de um outro projeto que atravessou os governos, quase todos. Desde José Sócrates, atravessou o governo de Passos Coelho e continuou com este governo, que era construir um terminal de contentores no Barreiro. Tinham que dragar metade do estuário do Tejo, tirar milhões e bilhões de metros cúbicos de lodo, que não tinha viabilidade nenhuma. E andaram com aquela conversa, fizeram um estudo, gastaram dinheiro no estudo de impacto ambiental, puseram à discussão pública e até há pouco tempo ainda falavam naquilo. O que é que aquilo quer dizer? Corrupção para as empresas de construção ganharem. É o que é. Continua o Estado minado de corrupção. Portanto, os espectadores têm toda a razão em dizer que o dinheiro devia ir para onde é preciso. E não vai. Vai para alguns interesses que continuam a minar isto. E esses interesses passam, e as armadilhas financeiras e contratuais passam todas pelos 10 maiores escritórios de advogados deste país. Alguns deles muito conhecidos. Isto é assim. É a frio que fazem isto aos portugueses. E a classe política, em lugar de ir procurar desmantelar esses nós que roubam o dinheiro aos portugueses, entretêm-se todos porque muitos deles estão presos por interesses, diretos e indiretos, muitos deles fazem parte de partidos que são financiados por estes esquemas, e continuamos na mesma. E quando alguém diz que a democracia, que o nosso regime está podre e está a cair de podre e as pessoas, muitas delas, viraram-lhe as costas e nem vão votar, admiram-se. E a verdade é que não há aqui crime de negligência política, não é? Nada acontece em Portugal quando efetivamente estão provadas que as decisões políticas têm consequências desastrosas para Marta, para um o dia país. eu fui convidado para ir falar sobre o combate à corrupção e era organizado pelo Tribunal de Contas e era para ser no Parlamento. E eu disse logo que sim, porque queria ir ao sítio onde se fazem estas manigâncias, que é o Parlamento, e os restaurantes à volta, dizer lá 2 ou 3 coisas. Infelizmente não foi, acabou por ser no auditório do Tribunal de Contas em Lisboa. Mas eu estava numa sala cheia de magistrados do Ministério Público, investigadores, inspectores da Judiciária, juízes, advogados. E em que é que deu esse debate?
E quando chegou a minha vez de falar, combater a corrupção. Quando chegou a minha vez de falar, eu disse, desculpem lá, vocês estão enganados. Vocês não adianta investigarem a corrupção e descobrirem um bandido. Que são as leis que foram alteradas e que permitem fazer as coisas de forma legal. Tudo o que tem a ver com o que dissemos, desde os contratos da eletricidade que roubam os portugueses, as parcerias público-privadas, a maneira como certos... É tudo legal, nada é ilegal. É tudo legal. Problema Deixou de de ser uma afronta. Roubar o dinheiro aos portugueses por esta via deixou de ser ilegal. Portanto, é o regime que está podre. Portanto, os investigadores da Judiciária muitas vezes passam... Olha, a investigação em relação às parcerias público-privadas rodoviárias é um bom exemplo. Há 8 anos que me pediram para ir depor e eu fui. Dizer que aquilo não fazia sentido nenhum do ponto de vista económico e que houve economistas que andaram a vender pareceres a dizer que iam lá passar muitos carros para ganhar uns milhões e aquilo era enganar os portugueses. Há 8 anos, aquilo não mexe. Porquê? Porque as leis foram feitas de forma a que... E aí é que o trabalho da investigação então, a minha não leva a nada. conversa foi, desculpem, mas vocês estão aqui a perder o vosso tempo, porque vocês não conseguem punir o infrator porque ele está legalizado. Ela está lá. E havia um senhor ao meu lado na cadeira que se mexia muito. Quem era ele? Era um dos maiores advogados, que é também diretor de uma universidade portuguesa, que se mexia muito na cadeira, muito incomodado com o que eu estava a dizer, porque vende pareceres a muitos milhares de euros ao Estado e aos interesses privados. Portanto, estava nitidamente incomodado com as tuas palavras. Funciona. José Gomes Ferreira, muito obrigada também por ter estado connosco.